Lá no Éden, por seus filhos, Deus chorou. Por achá-los tão estranhos, Deus chorou. Nesse pranto tão sentido, adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido a contemplar Jerusalém, sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos e seus gritos. Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar, viu um filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela pobre humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Deus chorou. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando o filho pecador pediu perdão, confessando seus pecados em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação, e no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu. Amém. Mais uma vez, boa noite.
É muito bom a gente sentir as coisas que a gente sente na igreja, na casa do Senhor. É ou não é? E o coração se emociona, a gente chora também, a gente sorri também. Amados, que bom que vocês vieram, porque Deus merece a tua presença aqui, amém? Quantos aqui vieram no domingo? Levantem a mão. Foi bom demais ou não foi? Muito bem, parabéns. Quantos vieram na segunda-feira? Levantem a mão. Aí, bastante gente. Foi bom ou não foi? Foi bom. Teve gente que disse que até parou de fumar. Tá bom. Terça-feira, quem veio ontem? Muito bem. Foi bom ou não foi? Você saiu daqui com o coração mais agradecido ao Senhor ou não saiu? Para dar reações a Deus, porque Deus é quem age. Lembra da história do pastor Fábio? E hoje, eu espero que você também seja muito abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Amanhã, quem vai estar conosco aqui é o pastor João Marçom. O pastor é o pastor da Central. Como é que chama mesmo lá, Marcelo? Boa noite. Tinha o quê? Um negócio assim. Começa com T, não conhece? Hã? Timbiras. É. O pastor da igreja do Timbiras vai estar aqui. Olha só. O que ele vai falar amanhã? O Jesus Esperança. E na sexta-feira o pastor José Marcos vai estar falando para a gente sobre o Jesus, escureceu ali, ó, família. Família. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim, ó, que você seja abençoado hoje em nome de Jesus. Fala isso para ela. Fala assim, ó, acredita. Por que uma semana de oração, uma semana de crescimento espiritual com o título O Jesus que eu nunca conheci? Bem, o título dessa semana, ele vem de um livrinho muito bom. Se você puder, compre. O livro de Philip Yancey é um livrinho fantástico com muitas joias de pensamento sobre Jesus Cristo. Alguns pensamentos de outros escritores, e um dos pensamentos, uma frase de Walter Wink, diz o seguinte: se Jesus nunca tivesse vivido, não poderíamos tê-lo inventado. Ou seja, Jesus é tão bom, mas é bom demais. É tão extraordinário que vai muito além da imaginação humana. Nós cremos num Deus extraordinário, amém? Agora, nós queríamos hoje falar para você sobre o Jesus amigo. O Jesus amigo. Se eu fosse falar com você agora, e um por um, com vocês, eu vou falar. Pensa num amigo. Pensa num amigo aí, especial. Pensa aí na coisa que você mais admira nesse amigo aí que você pensou. Pensa no que esse amigo fez por você, e por isso que ele é especial para você. Comece a reviver alguns momentos, algumas coisas que ele disse para você, o tempo que ele passou com você. Não é gostoso pensar e também não é diferente começar a relembrar algumas coisas? Saber que alguma pessoa assim foi muito importante na tua vida, é bom, não é? Eu tenho muitos amigos. E quando eu estava escrevendo o sermão de hoje, eu ficava lembrando desses amigos. E muitas vezes assim ficou igual agora, que dá um negócio na garganta aqui, né? E eu escrevi para uma amiga muito especial para mim, a Daniela. Para você ter uma ideia, esse ano aqui foi meu primeiro aniversário, né? Aqui em BH. E ela veio de Brasília, pegou o avião e veio para cá. Você não acha que isso é especial? E uma vez a gente foi para Brasília, né, amor? A Adriana está cuidando mais dos nossos amigos, nossos cordeirinhos ali. O Igor e o Pedro. Uma vez a gente foi para Brasília porque a gente entendeu que ela precisava sair da fossa, sabe? E foi uma experiência muito interessante. Saber que você pode se apoiar, crescer junto com as pessoas. Mas, olha, eu gosto muito da Daniela, eu gosto muito da minha princesa, que foi minha amiga primeiro, antes de ser minha namorada, minha noiva e minha esposa.
Mas eu nunca encontrei um amigo como Jesus Cristo na minha vida. E a amizade que Cristo tem por mim é o que me faz, na verdade, vim aqui hoje falar para vocês sobre a alegria de ter Jesus como amigo. Então hoje nós realmente estamos comemorando a amizade em Cristo Jesus. Vale a pena ter Jesus como um amigo. E como falam os mineiros, é bom demais, só. Abra sua Bíblia em João. Por favor, abra a Bíblia em João, capítulo 15, versículo 9 até o 15. João, capítulo 15, verso 9 até o 15. Antes da gente ler, essa noite eu fui dormir 1h da manhã, deitei, um frio, porque estava tirando meu sono, e tirou mesmo. A Adriana dormiu e eu fiquei lá acordado. Ao invés de deixar muitos e muitos pensamentos ficarem passando pela minha cabeça, aí eu comecei a lembrar de vocês. E eu comecei a citar nome por nome na oração. Olha só que coisa boa que foi para mim. Eu fui falando com Deus, falando com Deus, falando com Deus. Senhor, abençoa esse. O nome, falando o nome, irmã. E eu fiquei muito feliz. Sabe por quê? Isso mostra que nós estamos nos tornando amigos. Amigos. Eu espero que cresça mais amizade ainda, tá bom? A gente foi viajar esses dias lá para o casamento da minha irmã. Aí o pessoal, é natural, o pessoal chegar e falar assim, ó, e aí, pastor, como está a igreja nova? Como é o mineiro? Como é o pessoal lá da sua igreja? E eu falei assim, ó, o pessoal lá é bem legal. Tem uma característica, o mineiro lá. Estou abrindo o coração para vocês. É difícil conquistar um mineiro. Mas depois que você conquista, ele é teu amigo até debaixo d'água. Amém? Não me decepcionem. Tá bom? Não me decepcionem. Vamos ler o texto. Palavra do Senhor, capítulo 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Alguém tem maior amor do que Deus? Não. E este amor de Deus aqui foi que levou Jesus a dar sua vida em favor de quem? Dos seus amigos. Vós sois meus amigos. E apresenta uma condição: se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vamos meditar um pouquinho no texto. O texto diz que Jesus é amigo daqueles que receberam as mensagens de quem? De Deus. O texto diz que os amigos são aqueles que permanecem no quê? No seu amor. Como vai a sua amizade com Jesus? Como vai a sua amizade com Jesus? Você é amigo de Deus? Você recebeu na sua vida a mensagem de Deus? Você permanece no amor de Jesus Cristo? Você tem guardado os mandamentos do Senhor? Se sim, parabéns, e Deus seja louvado. Você traz gozo, ou seja, alegria ao coração do Senhor. E você também pode viver nesse gozo, nessa alegria do Senhor. Se você ainda não é amigo de Deus, se você ainda não é amigo do Senhor, hoje é o dia de você começar a ser.
Aproveite a oportunidade. Quem é Jesus? Nesse livro, Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey, ele faz uma pergunta: quem é Jesus? E na página 14 ele diz que tantas coisas têm sido escritas sobre Jesus, que até mesmo Jesus deve ficar meio consternado com tantas descrições que as pessoas fazem dele. São tantas músicas, poesias, tantos filmes, imagens com o nome de Jesus, que qualquer um deve ficar meio confuso sobre quem realmente é Jesus. Se entrar hoje na internet e digitar lá quem é Jesus. O nome de Jesus está em todos os lugares. Todo lugar você acha o nome de Jesus. Livros, propagandas, novelas, jornais, jogos de futebol, filmes de violência, piadas e até de sexo explícito. O nome de Jesus virou até grito de desespero. É ou não é? E em todas essas coisas aqui, quando alguma coisa estranha acontece, ninguém diz assim, ó, Luiz Inácio Lula da Silva. Você já viu alguém falando isso ou não? Ou alguém, aconteceu uma desgraça ali, alguma coisa ruim, ele fala assim, ó, Silvio Santos. Alguém faz isso ou não? Mas você vê em vários filmes por aí, Jesus Christ, vê ou não vê? Acontece uma coisa ali, Jesus Christ. Seja coisa boa, seja coisa ruim, Jesus Christ. Jesus. Digita na internet, Jesus. Você vai ver quanta coisa que vai aparecer. Eu queria falar para você sobre Jesus e algumas características especiais. Se você for para a Bíblia, toda essa confusão que você viu aí nesses lugares, internet, jornais, filmes e outros mais, você percebe que os evangelhos dizem algumas coisas sobre Jesus que parece que a confusão vai desaparecendo. E nos evangelhos nós vemos um Jesus com algumas características especiais. São tão marcantes, tão especiais, que os estudiosos do Novo Testamento se referem aos evangelhos de uma forma interessante. Olha só essa lista aí, ó. Você já ouviu falar no evangelho do rei? Alguma vez? Você já ouviu falar no evangelho do boi? No evangelho do homem? E no evangelho da águia? Quantos aqui já ouviram falar nisso? Levantem a mão, por gentileza. O menino já ouviu lá. Nossa, não duvida não, porque na era da globalização das informações, pode ser. Vou explicar para você. Qual que é o evangelho do rei? Você conhece o evangelho de Mateus? Esse é o evangelho do rei. Por quê? Porque nesse evangelho de Mateus, desde o princípio, Jesus é apresentado como a geração de Davi. A raiz de Davi, o filho de Davi que reinaria sobre Jerusalém, que sentaria no trono. Mateus foi escrito para os hebreus que esperavam Jesus como rei. O evangelho do boi. Por que esse nome, pastor? Boi. O boi é visto como um animal forte e de serviço, não é? Um animal que trabalha, que age, que faz. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado de uma forma diferente. Jesus está sempre servindo, sempre fazendo alguma coisa. Jesus fala muito pouco e faz muito. Foi escrito para os romanos, e o romano é assim também, ele é de pouco papo e de muita ação. Pouco papo e muita ação. E como o evangelho foi escrito para essas pessoas, então esse é o evangelho do boi. Tem o evangelho do homem, que é o evangelho de Lucas, onde Jesus é aquele que entende as pessoas, que se aproxima delas, que come com pecadores, que gosta de ficar junto deles, que ganha confiança e procura sempre ajudar. Lucas foi escrito para os gentios, por quê? Porque os gentios eram vistos pelos judeus como a escória, como os renegados, os rejeitados. Quais são as parábolas muito conhecidas que tem no Evangelho de Lucas? Parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e a mais conhecida de todas, qual que é? Do filho pródigo. Todas as pessoas que ficaram de lado. E esse Jesus, o homem que entende o que vai no coração do homem, então ele é apresentado como auxiliando, ajudando. O evangelho da águia é o evangelho de João. Por quê? Porque nesse evangelho Jesus é apresentado como a palavra de Deus, o verbo, o filho de Deus. Nele Jesus é mais do que um rei, é mais do que um servo, mais que um homem. Jesus é simplesmente extraordinário, Jesus é Deus, plenamente Deus.
Foi escrito para a igreja de Éfeso, que estava abandonando a fé em Cristo Jesus como Messias, como Deus. Ellen White ela menciona a Jesus como sendo o amigo dos pecadores. Vai aparecer na tela aqui. Eu queria que você lesse comigo, por gentileza. Vamos ler juntos? Para você participar. Quando você participa, o aprendizado é bem melhor, tá bom? Bem maior. Vamos ler. 1, 2, 3 e já. Jesus é o amigo dos pecadores. Tem o coração sempre aberto, sempre sensível aos sofrimentos da humanidade. Tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Amém. Você tem um amigo que é onipotente. Você quer coisa melhor que essa? Um amigo que é onipotente. Eu posso ser muito seu amigo, só que vou ter muitas limitações para ajudar você. Mas Jesus é aquele que não tem limitações. Ele é onipotente, tem todo o poder, tanto no céu como na terra. Ele merece um amém, não merece? Merece um aleluia, não merece? Deus seja louvado por isso. E feliz é você que acredita numa coisa dessa. Queria falar para você algumas características de um verdadeiro amigo. Quais são as características de um verdadeiro amigo que a gente pode aprender com Jesus Cristo? Eu vou falar algumas para você, tá? Não são todas as características de um bom amigo, mas já são algumas para a gente meditar aqui hoje e já sair daqui para ser um ótimo amigo, em nome de Jesus. Bem, vamos lá então. Um verdadeiro amigo se faz aos poucos. É assim como eu e vocês. Estou conhecendo vocês aos poucos. Estou até lembrando o nome já. Não lembro de todos ainda, mas da grande maioria essa noite fiquei feliz a Deus porque eu lembrei. O amigo não nasce pronto. O amigo também não nasce de um dia para o outro, sabia? Essa amizade forte não nasce de um dia para o outro. Você tem que ir conquistando aos poucos. Pode ser que você não foi muito com a cara da pessoa a princípio, mas depois de um tempo ela vai conquistando você. Sabe? E depois que conquistou, vira seu amigo para sempre. Invista nas suas amizades. O que significa isso, pastor? Investir na amizade. Tem que passar tempo junto, tem que comer junto, beber coisa boa junto, né? Fazer os cultos juntos. Viver como uma comunidade de verdade, sabe? A gente se encontrar durante a semana, vamos orar, vamos estudar a Bíblia, vamos conversar. É você chamar a pessoa para almoçar na tua casa, né, Júlio? É você levar os filhos para passear no parquinho, né? O Igor ficou encantado lá no sábado que foi em casa lá, e depois a gente foi lá no parque, numa mata que tem lá perto. É muito bom ver a alegria das crianças, não é? Eu nunca vi o Igor, Marcos, parabéns pela música, viu? Eu nunca vi o Igor tão vidrado numa coisa, parado mais do que 5 minutos. Tá? Vi hoje. Grava essa música aí e dá pro menino. Tá bom? Dá um CD do seu quarteto para ele. Então a amizade você faz aos poucos. Tem paciência. Invista dinheiro também, porque tem que sair, né? Tem que dar presente no aniversário. Eu já ganhei presente desse ano aqui. Segunda, um verdadeiro amigo se preocupa. Sabe aquele tipo de amigo que ele fala que é teu amigo, que ele te ama, mas ele some, nunca aparece? É conversa fiada, não é amigo coisa isso mais nenhuma, não. Pode ser um colega, conhecido, mas o amigo, ele tem que sempre estar mantendo contato com você. Olha só, se ele se preocupa, que é a nossa felicidade. Jesus se preocupou tanto com a gente. Estão gostando da imagem, né? Jesus se preocupou tanto conosco, que chegou ao ponto de tomar a nossa natureza sobre ele. E se não fosse Jesus Cristo, a gente ia estar o quê? Frito, igual aquele ovo lá. Só que ia adiantar depois? Se Jesus Cristo falar assim, ah, legal, o pessoal lá da terra lá, então aconteceu isso? Sinto muito. Aí depois que ele tivesse destruído tudo, ele chegar depois e falar assim, Zé, Maria, ia adiantar alguma coisa? Não, tem que fazer antes, tem que fazer no momento certo. E Jesus, é interessante que ele vem, se preocupa, fala para você as coisas que você tem que fazer, mas ele nunca entra na sua individualidade, ele nunca vai quebrar a sua liberdade.
nós temos um Deus que nos respeita. Merece nosso respeito também. E é interessante a gente falar sobre essa questão de amigo com Deus. Deus é nosso amigo? É meu amigo. Deus merece meu respeito? Merece meu respeito. Só que para muita gente, Deus é amigo como se fosse um amigo de boteco, de bar. Ele não está preocupado se Jesus é soberano, é salvador. Ele é meu amigo sim, mas ele é muito mais do que isso. Ele é meu salvador, é o meu criador. E eu devo respeito a esse Deus. Jesus merece o meu respeito. Dá para ter uma amizade verdadeira sem respeito? O que vocês acham? Dá para ter ou não? Claro que não dá. Lembra aí dos seus amigos de escola. Lembra aí de um amigo de escola que pegava no teu pé. O cara não te respeitava não. E quem sabe você teve que dar umas pancadinhas nele de vez em quando, né? Não devia, mas aconteceu. Vamos lá para essa aqui importante, olha. Se você esquecer as outras, lembra dessa aqui, tá? Um verdadeiro amigo sabe ouvir. O que Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28? Vinde a mim e eu vos aliviarei. E João 6,37 diz assim, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus sabe ouvir, pois ouvir é o quê? Amar. Pode ser que você não goste muito. Você é líder de igreja, você tem seus liderados. E tem um liderado que é meio xarope, meio chato. E toda vez ele quer conversar com você, toda vez apresentar problemas e não soluções. Você tem que ouvir. Às vezes a pessoa fala a mesma coisa, toda vez, conta a mesma história sempre. Tem que ouvir. Você vai fazer um aconselhamento, a pessoa fica 3, 4 horas falando. Você tem que ouvir. É dom ouvir. Tiago, irmão de Jesus, escreveu que todo homem deveria ser pronto para ouvir, tardio para o quê? Falar e tardio para se irar. No mínimo é mais terapêutico e mais abençoador. E quando você é ouvido por um amigo atencioso, solidário, você já se sente bem, não se sente? Só de desabafar já se sente bem, não se sente? Bom, tem coisa que você não pode desabafar, mas tem coisa que pode. Tem gente que não aguenta muito não, se você for desabafar tudo que você está pensando, a pessoa não vai aguentar. É por isso que nós temos um amigo todo poderoso, que você pode rasgar o verbo com ele. Abra os salmos na tua casa depois, vai folheando, você vai encontrar o que é chamado de salmos de imprecação. O que são os salmos de imprecação? É quando Davi fala assim, Deus, eu odeio meus inimigos. Eu não aguento fulano. Estou irado, Senhor. Mata, acaba com meus inimigos. Isso aí é Davi, salmos de imprecação, falando, abrindo, rasgando o verbo com Deus. Não estava aguentando mais aquilo. Ele fala, Deus vai entender o que eu estou sentindo. Ele fala, está entendendo? Não é o tipo de salmo que a gente vê e lê na igreja, assim, no nosso momento do culto. Vamos meditar no salmo e tal. Você percebe? Mas tem específicos para essas coisas. Bom, por que afinal a gente ouve tão pouco? Por que nós ouvimos tão pouco? O problema... Um deles, na verdade, é que nós estamos perdendo a capacidade de ouvir. E nós invertemos a fórmula de Tiago. Falamos muito e ouvimos pouco. Desprezamos o mandamento de Deus. Sofremos as consequências e com o tempo nós não queremos mais ouvir, porque ouvir exige tempo. E tempo é o quê? Tempo é dinheiro. Ouvir exige tempo, tempo é dinheiro. Na nossa sociedade consumista, quem é que vai parar para ficar ouvindo o outro falar? Estão entendendo agora? A situação onde a gente está? Agora veja uma coisa assim, E quando alguns se dão conta de que estão cheios de dinheiro, percebem que na verdade não tem nenhum amigo verdadeiro para compartilhar as alegrias que o dinheiro deu. Eu não acho esse negócio muito bom. Assiste comigo um vídeo assim, de 2 minutos aqui, sobre a arte de ouvir. Tim, aumenta o som, por favor, aí. Veja só o que esse especialista diz.
Pode aumentar. Vamos lá. Entender, compreender, valorizar, dar atenção, respeitar, perceber, reconhecer, entender, compreender, valorizar, dar atenção, respeitar, são vários nomes diferentes para um processo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser praticado, que é ouvir o outro. Eu sou Reinaldo Passadori e tenho observado que ouvir não significa simplesmente escutar os sons da voz ou acompanhar o raciocínio do interlocutor. Significa, antes de tudo, ter paciência e tolerância para aceitar a outra pessoa como ela é, com as suas qualidades e também os seus defeitos, com as suas crenças, com as suas emoções, com a sua aparência, quer seja agradável ou desagradável, sem pré-julgamentos. Eu concordo com quem disse que esse não é um processo fácil, ou seja, ouvir outra pessoa não é fácil, embora pareça tão elementar. Em geral, as pessoas gostam mais de falar, do que, na verdade, ouvir. Só que nós podemos treinar essa capacidade. E uma sugestão é perceber e reconhecer essa voz que fica o tempo todo falando com a gente. Por exemplo, quando estamos pensando em alguma coisa diferente daquela que a pessoa está dizendo, ou quando começamos a fazer algumas perguntas do tipo: o que essa pessoa quer dizer com isso? Ou ainda, o que é que eu vou ganhar com isso? Ou até ainda, o que é isso que ela está falando tem a ver comigo? Outras vezes, estamos apressados ou preocupados com alguma outra coisa, sem sequer darmos atenção ou olharmos para a pessoa que está ali na nossa frente. Por isso, essa dica eu acho bastante oportuna, que é: procure olhar nos olhos da pessoa, observe os seus gestos, preste atenção em sua voz, pergunte se teve dúvidas ou não ouviu direito aquilo que foi dito. Você perceberá com isso, então, aquilo que de melhor as pessoas têm, as suas ideias, as suas emoções, os seus valores, a maneira distinta pela qual interpreta as diversas ocorrências da vida. E com isso, automaticamente, as estará estimulando também a levar você em consideração, prestando atenção naquilo que você também tem para dizer. Boas dicas, né? Ouvir é o quê? É uma arte, na verdade. E qual que é a profissão do século? Qual que é? Não é pastor, não. Qual que é a profissão do século? Psicólogo. O psicólogo encaminha para quem? Para o psiquiatra. Olha só, a gente tem que entender uma coisa importante também, e eu queria que você entendesse isso. Olha, às vezes, eu tenho um papel aqui de um conselheiro espiritual, não tem? Os nossos anciãos da igreja, o Enéas, outros anciãos da igreja, também têm um papel de conselheiros espirituais. Estamos à sua disposição para orar com você, conversar com você, abrir a palavra de Deus com você. Tem alguns assuntos que estão muito além da nossa competência. E quando esses assuntos estão muito além da nossa competência, você vai em busca de um conselheiro, um cara que estudou mesmo, uma pessoa que estudou, se preparou para isso. Quando o conselheiro não resolve, vai para um psicólogo. O psicólogo não resolve, vai para um psiquiatra. Esses são os recursos que Deus colocou disponíveis a nós. Não é pecado você buscar um psicólogo. Não é pecado você buscar um psiquiatra. E depois falar para Deus: Deus, ninguém me ajuda, ninguém resolve. Deus está dando a solução para você, você tem que ir atrás. Está bem entendido isso? Tem gente que pensa diferente, tá? Que Deus resolve tudo aí e você não vai precisar de ninguém. Não, não é assim. Por que vocês vieram na igreja hoje? Porque esse foi o modo como Deus resolveu que assim devia ser o processo da sua salvação. Estão entendendo? Por que tem os psicólogos, os psiquiatras, os médicos? Porque Deus resolveu que era assim que era para a coisa acontecer. Uma coisa não vai substituir a outra. Eu acho Deus maravilhoso nisso porque Ele deixa a gente participar do processo de restauração. Bem, um verdadeiro amigo sabe como falar as coisas. Esse também é um dom de Deus.
Se você tem dificuldades, peça ajuda do Senhor. Eu tenho pedido sempre. Mas lembre-se de uma coisa. Isso é importante. Para quem não quer ouvir, não importa o que você falar e nem o jeito como você falar. A pessoa, se ela não quiser ouvir, ela não vai aceitar. E é capaz de ela ainda deturpar o que você disse. É assim ou não é? Foi assim com Jesus ou não foi? Se eles deturparam até as palavras de Jesus, que era Deus, você acha que não é possível que as pessoas deturpem as suas palavras? Eu achei muito interessante que eu liguei a televisão em casa esses dias e o padre estava pregando. E os padres estão pregando de forma diferente, não estão? Estão melhores ou não estão? Estão melhores sim, parabéns para eles. Aí tinha um padre falando assim, ó, meus fiéis, nós estamos transmitindo nosso culto pela internet. E eu tenho pregado para vocês, as pessoas estão me ligando, falando assim, padre, estou gostando muito das missas, estou gostando muito das mensagens que o senhor está dando. Olha que Deus abençoe o senhor, o padre ficou feliz, né? Aí depois entrou uma moça lá na internet, lá escreveu para o padre, o senhor grita demais, padre, o senhor está falando muito ardido. Aí o padre falou assim, bom, vou tentar melhorar então. Daí o padre começou a melhorar, aí o padre começou a falar mais baixinho, mais calminho, totalmente diferente. O outro chegou nele e falou assim, ô padre, por que o senhor mudou o jeito de pregar? Ah, eu mudei? Mudou, padre. Não está tão murchinho? Está tão murchinho? Aí o padre falou assim, ó, aí está complicado, porque se eu falar mais forte, o outro estava falando que eu grito demais. Se eu falar mais baixo, está falando que eu sou muito murcho. Eu vou voltar a ser o que eu sou mesmo, pronto, acabou. Aí a igreja, amém. Olha, às vezes o pastor fala algumas coisas aqui da frente, sabia? E algumas pessoas ficam meio incomodadas. E às vezes até o próprio pastor se arrepende do que disse. Se você é pregador de igreja, você sabe o que eu estou falando. Só que depois quando você volta na Bíblia assim, Deus fala assim, ó, fala isso aí mesmo, porque é isso aí que eles estão precisando. Se eu disser alguma coisa que incomodar você, chega comigo e fala comigo, tá bom? Se eu errei, eu peço perdão para você, mas se você tiver errado, aí eu vou falar para você. Porque se eu não falar para você e você perder a tua salvação, Deus vai cobrar de mim. E eu não quero ser cobrado por sua causa, não. O amigo sabe falar. Algumas frases da Bíblia, eu queria que você lesse comigo agora, tá? Algumas frases da Bíblia sobre a arte de falar, ó. Vamos ler juntos? Provérbios 10, 19? 1, 2, 3 e já. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? Prudente. Próximo texto de Eclesiastes. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Às vezes a pessoa fala assim, ó, eu gosto muito quando fulano vai na frente e começa a falar, mas ele falar mais de 5 minutos começa a dizer besteira. E é verdade mesmo. Você estudou um sermão aí de 15 minutos, fique no 15 minutos, não passa disso, que senão você vai começar a falar coisa que não estava. É assim, não é? Fale pouco. Se o que você vai dizer não é mais belo que o silêncio, o que você tem que fazer? Não diga. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. É um ditado popular. Próxima dica para você, um verdadeiro amigo te abençoa. A Bíblia diz em Tiago 2:23 que Abraão foi chamado amigo de Deus. Que coisa linda, ó. Deus falou para Abraão assim, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Amém? Que coisa bonita, não é? Você ser uma bênção para os outros. E quando você encontra um verdadeiro amigo, percebe que ele abençoa a sua vida, não amaldiçoa. Se tem algum amigo seu que está sendo mais uma maldição do que uma bênção, começa a medir as coisas. Se o namoro que você está levando está sendo mais uma maldição do que uma bênção, está na hora de você pensar bem, e é melhor talvez você sair fora desse negócio se a pessoa não se arrepender, não se converter e não mudar de vida. Até na hora de dizer sim aqui ou não, na hora do casamento, se você tiver com dúvida, diga não. Mas tem que fazer as coisas com certeza e no caminho certo de Deus. Próximo aqui, ó. Um amigo não usa de constrangimento. Essa é boa. Às vezes o cara diz, cara, eu sou seu amigão. Você acredita, não acredita? Você fala, acredito. Mas sou mesmo. Sou seu amigão, você acredita? Acredito.
Então, você vai fazer o que eu te falei ou não vai fazer? Eu falo, rapaz, eu estou pensando nesse negócio aí, não estou achando muito legal essa ideia não. Não, cara, você é meu amigo ou não é? Vamos ali, bebe aí um negócio comigo, ou vamos lá para a boate lá. Você é meu amigo ou não é meu amigo? E você fala, eu sou, mas não sei se está certo. Cara, para com isso, deixa de ser mole. Tem isso ou não tem? Um verdadeiro amigo não usa constrangimento. Eu contei uma historinha no Território Jovem. Território Jovem tem o foco em jovens, só que vocês todos podem vir, tá bom? Território Jovem, que é o culto do sábado às 19 horas. Nesse sábado aqui tem Santa Ceia, mas no outro tem Território Jovem. E a Juliana vai ficar muito feliz se todo mundo vier, né, Ju? Olha só, eu contei uma historinha no Território Jovem que tinha esse título aqui. Joãozinho e a carta para Jesus. Posso ler para vocês? Posso contar? Olha só. Joãozinho era um garoto muito levado, menininho terrível, dava muito trabalho para os pais dele. Os pais procuravam sempre conversar com o menininho e ensinar os princípios, o que podia fazer, o que era bom comportamento, mas Joãozinho era um menino de difícil relacionamento. Até mesmo com os pais dele era terrível, não dava. O Natal estava chegando. E quando o Natal chega, o que as crianças querem? Presentes. E o Joãozinho queria um presente especial, uma bicicleta. Chegou na mãe e pediu, mãe, me dá uma bicicleta nesse Natal? Já fiz isso com a minha mãe. Me dá uma bicicleta nesse Natal? Quero tanto uma bicicleta, mãe. Diz que sim, diz que sim, diz que sim. A mãe, antes de responder, falou assim, eu vou pensar no teu caso, tá? Aí a mãe ficou pensando e pensou assim, o Joãozinho não tem sido um bom menino não. Se eu der uma bicicleta para o Joãozinho agora, ele vai achar que não interessa o que ele faça na vida dele, ele vai se dar bem em todos os momentos. Imagina meu filho fazendo o que quer da vida, cresce daqui a pouco, vira um adolescente, um jovem, achando que não interessa o que ele faça na vida dele, ele sempre vai se dar bem, sempre vai receber as coisas. Eu não vou dar bicicleta nenhuma para o Joãozinho não. Mas ela tinha que bolar algum plano para fazer o Joãozinho se arrepender dos pecados, sabe? Mudar de vida. E ela pensou assim, eu já sei o que eu vou fazer. Chamou o Joãozinho e falou assim, Joãozinho, vem cá. Você quer mesmo ganhar uma bicicleta esse ano? Quero, mãe. Então é o seguinte, eu não vou te dar bicicleta, tá? O moleque já fechou a cara. Já trancou a cara. Já ficou emburrado. Mas tem uma solução para você. Aí o menino já viu uma luz. Qual que é a solução? Você vai escrever uma cartinha para Jesus e pedir a bicicleta para Jesus. Gostou da ideia? Falei, como assim? Jesus não é bom? Eu acho que é. Jesus assim não pode dar as coisas para as pessoas? Acho que pode. Então, escreve uma cartinha para Jesus e ele vai dar a cartinha para você. O que você achou? Já que a senhora está falando. O menino subiu para o quarto dele, pegou um papel, pegou ali a canetinha dele lá e começou a escrever uma cartinha para Jesus. Escreveu o seguinte na carta: querido amigo Jesus, eu fui um bom menino na escola e também em casa. Eu gostaria que você me desse uma bicicleta nesse Natal. Assinado, seu amigo Joãozinho. Bonita a carta, né? Depois que escreveu, o Joãozinho pegou a carta, olhou assim e falou assim, isso aqui está errado. Primeiro, que Jesus não é meu amigo, coisíssima nenhuma. Segundo, não fui um bom menino nem na escola, nem em casa. Aí ele amassou a carta, jogou fora. E começou a escrever uma outra carta. A carta dizia assim, querido Jesus, já tirou o amigo fora. Foi mais sincero. Eu tenho tentado ser um bom menino na escola e também tentado ser um bom menino em casa. Eu gostaria muito que você me desse uma bicicleta nesse Natal. Assinado Joãozinho. Olhou a carta aqui. Falou assim, não está certo. Sou terrível, mas não sou mentiroso.
Eu não tenho tentado ser bom menino com isso, mas nenhuma. Sou terrível. Não sou bom menino nem em casa, nem em lugar nenhum. Amassou a carta e jogou a carta fora. A coisa com a mãe não estava boa. Com Jesus o negócio parecia que não estava andando muito bem. Ficou chateadão. Desceu do quarto e foi andar um pouco na rua, cidade pequena. E cidade pequena, geralmente ele encontrou o quê? O que ele encontrou? Uma igreja. A igreja, ele já pensou assim, na casa de Jesus. A carta não deu muito certo, pode ser que pessoalmente o negócio vai. O que ele faz? Entrou na igreja. E não era um horário comum de missa. Ele olhou de um lado, não tinha ninguém. Olhou do outro lado, também não tinha ninguém. Quando ele bate o olho lá na frente, quem que ele vê no altar? Uma santinha, a mãe de Jesus. Vai chegando cada vez mais perto, e conforme ele ia chegando mais perto, deu um estalo. Uma grande ideia. Sabe o que o menino fez? Chegou lá pertinho do altar, pegou a santinha, escondeu debaixo da camiseta e vum, para casa embora. Com a santinha debaixo da camiseta. Chegou em casa, escondeu a santinha debaixo do travesseiro, pegou papel e caneta e começou a escrever outra carta para Jesus, já que não tinha encontrado Jesus na igreja. E a carta dizia assim, ó: Jesus, estou com a sua mãe. Se você quiser vê-la de novo, me dê uma bicicleta. Assinado, você sabe quem. Que menino, né? Eu ouvi essa história, espero que não seja verdadeira. Não pode ser. Não pode. Você usar de constrangimento para pedir as coisas para o seu amigo não é legal. E muito menos com Deus. Esse tipo de comportamento não vai levar você a lugar nenhum. E o último ponto para a gente terminar: um verdadeiro amigo perdoa. Um verdadeiro amigo perdoa. Se eu magoei vocês até aqui, nesse nosso processo de amizade, eu peço que vocês me perdoem. De coração. E sabe por que um verdadeiro amigo perdoa? Porque ele entende que todos nós somos imperfeitos e que todos nós carecemos da glória de quem? De Deus. Ellen White tem um texto que vai aparecer na tela aqui que diz o seguinte, ó: o amigo dos pecadores. Quem é o amigo dos pecadores? Jesus. O amigo dos pecadores sabe como ajudar, fortalecer e abençoar aqueles que, tendo pecado, volvem-se novamente para Ele. Amém? Amado, você precisa de ajuda. Jesus Cristo sabe como ajudar você. Você precisa ser fortalecido, você está fraco, reconhece isso. Jesus Cristo tem força para te ajudar. Você está precisando de bênção. Olha, Ele tem bênção para você. Aqueles que buscam a Deus de todo o coração, nele acharão um auxílio presente em tempo de necessidade. Você precisa do Senhor? Busque. Ele curará os errantes. As feridas que ninguém vê, sabe? É disso que está falando. Ele curará os errantes. São as feridas que ninguém vê, mas Jesus Cristo vê. Deus vê o coração. Ele vê quando você está chateado, magoado, quando alguém pisou no teu calo. E a gente tem uma dificuldade séria na nossa vida, porque a gente pensa assim, ó: saí bonito da minha casa hoje. Encontrei 10 pessoas na calçada. 9 falaram para mim que eu estava lindo. Veio uma alma penada das trevas e fala para mim que eu estou feio, ridículo. Eu esqueço que os 9 falaram e eu fico na cabeça e nem durmo de noite pensando naquele um que falou mal de mim. Você acha que está certo um negócio desse? Não está certo. E Jesus entende. Jesus vê
cura os errantes. E em vez de fazer igual o outro fez, que é denunciar e reprimir, ele fala assim para você: filho, eu estou entendendo. E você veio a mim, eu vou aliviar teu fardo. Tá bem? Ele ouvirá as orações aflitivas e perdoará o quê? Os arrependidos, fazendo-lhes o bem, segundo as grandes riquezas da sua graça. Qual será o tamanho dessas riquezas? Será que as riquezas do Senhor vão dar conta do meu sofrimento? Será que essas riquezas da graça aqui de Deus são suficientes para curar mesmo minha ferida? Será que essas riquezas da graça podem realmente fazer funcionar esse negócio de caixinha do perdão, do milagre? Será que a riqueza da graça realmente pode converter a pessoa que eu tanto queria ver na igreja? Será que pode? Será que a riqueza da graça de Deus vai aceitar a gratidão de um ser tão pequeno como eu? Eu creio que sim. E pela graça de Cristo, eu convido você a viver na riqueza dessa graça. A conhecer cada vez mais esse Jesus. Esse Jesus que nunca conheci. Esse texto vai ter que ficar para trás na sua vida, porque depois dessa semana você tem que ter assim certeza absoluta de quem é Jesus para você. E amanhã, mais crescimento. E sexta-feira, mais crescimento. Que você venha amanhã dizer para Deus: Deus, o Senhor é demais. E não tem outra coisa a fazer na minha vida a não ser te servir. Ó, batismo está chegando aí. E vamos ter batismo no sábado em nome de Jesus, viu? E no outro também, no outro mês. Já estamos preparando. Você quer batizar, não batizou ainda? Quer batizar? Falar assim: Deus, todo do teu lado não largo? O batismo é isso mesmo. Não sou perfeito, mas quero andar com o Senhor. Procura a gente, tá? Para a gente preparar a festa. E você que já é batizado, você não pode perder a festa do sábado à tarde, que é a Santa Ceia. E eu vou confessar para você uma coisa. O momento mais lindo que eu participei nessa igreja do Progresso esse ano foi aquele dia, quando nós tivemos a Santa Ceia e o batismo. Você não pode perder esse momento, eu não quero perder. Quantos aqui querem ser amigos de Jesus? Quantos aqui querem dizer para Jesus: Jesus, me ajuda, me dá essa amizade? Quantos querem? Quantos aqui em pé agora querem falar para Jesus assim: ó, posso não ter sido o melhor amigo até aqui, mas quero aprender cada vez mais a ser, e mostrar o seu amor às pessoas que estão do meu lado, ao meu redor. Vamos falar isso então para Deus agora, tá? Vamos orar? Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está olhando para nós agora. Eu sei que a gente traz gozo, alegria ao teu coração com a nossa decisão. Mas a gente quer te agradecer pela oportunidade. Privilégio grande de sermos os teus amigos, Senhor. De recebermos tua mensagem, de permanecermos em ti, guardarmos os teus mandamentos e amar verdadeiramente nosso próximo. Só contigo a gente pode aprender uma coisa assim. Então, do teu jeito, Senhor, do jeito como só o Senhor sabe fazer, que o Senhor fale conosco a cada dia, nos mostrando sempre como a gente pode realmente sermos amigos teus e amigos também dos pecadores, Senhor. E agora que a gente vai para casa, ó Deus, com o coração movido, aliviados e confiantes em ti, pedimos a tua proteção e a tua bênção. Que todos saiamos daqui embaixo das riquezas da tua graça, para enfrentar o nosso dia amanhã, mas vimos à noite também para te agradecer. A ti toda honra,
todo louvor, toda glória, para todos sempre na nossa vida. Amém. Hoje aqui, meu Jesus, me